Hoje o nosso estudo vai estar falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Tema esse que nos chama a atenção. Por quê? Quem é a pessoa do Espírito Santo? Qual é a ação da pessoa do Espírito Santo? O que o Espírito Santo pode estar fazendo por mim e por você? E isso tem gerado, principalmente no tempo de hoje, às vezes um questionamento sobre a ação do Espírito Santo na igreja, a ação do Espírito Santo na minha vida pessoal, a ação do Espírito Santo na esfera do mundo, em outras colocações. Quem é essa pessoa? Temos que ter em mente, primeiramente, que a pessoa do Espírito Santo ela jamais pode ser comparada ou pode ser vista em forma corpórea, porque o Espírito Santo não tem uma forma corpórea. E se você começar a olhar em todo o histórico para basear no que eu estou falando, vamos ver aí, talvez você me pergunte, pastor, mas tem aí a pomba, tem aí uma representação, e é isso que eu quero colocar para você. A forma corpórea do Espírito Santo não é uma pomba. E a forma corpórea do Espírito Santo também não é uma água. E todos esses são um simbolismo ou algo que possa estar representando o Espírito Santo. Você vai ver aí as formas que a gente temos o simbolismo do Espírito Santo, como água, a unção, como fogo, uma nuvem de luz. Tem também como selo e como uma pomba. Até mesmo a questão do azeite ali, por mais que vai falar sobre a unção sendo colocada, vai também tipificar uma certa conotação ao Espírito Santo. E quando eu pego a pessoa do Espírito Santo e coloco como uma forma corpórea, eu me limito a ver o Espírito Santo só como uma pomba. Eu me limito a ver o Espírito Santo só como as águas cristalinas. Ou eu me limito a ver o Espírito Santo de uma certa esfera de que eu esteja vendo. E o Espírito Santo de Deus não pode ser limitado como nós pensamos. E vamos fazer uma breve colocação sobre a Trindade. Como vemos a ação do Espírito Santo nesse tempo na Terra? Existe uma palavra chamada periocrese na teologia que ela vai dar a conotação de como se fosse uma coreografia, uma dança, um movimento, e é um sincronismo, que é usado, a periocrese é usado para fazer uma colocação do Pai, do Filho e do Espírito Santo em uma sincronia. E quando você vê essas ações do Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém toma o lugar um do outro. Não há uma competição, não há alguém que vai dizer, não, agora é minha vez e não é a sua. Não há. Por isso vai dizer que há uma sincronia entre eles, agindo em todo o tempo. Se colocarmos uma linha do tempo de Gênesis, Apocalipse, você vai ver a ação dos três na Bíblia. Vamos lá. Em Gênesis, vemos muito bem as colocações quando Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E criou Deus céus e terra. E Deus vai fazer ali o céu e a terra.
E como é que estava a terra? Era sem forma e vazia. O que habitava na terra ali? O Espírito de Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo de Deus. E a palavra vai ser essa: o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, enquanto pai e filho estão agindo em cima, o Espírito Santo está se movimentando na terra. Depois da construção, da reformação, você vai ver uma ação direta do Pai, de Deus, ali com Adão e Eva, aonde Deus descia para falar frente a frente. Na virada do dia, ele vai estar conversando com Adão e Eva. Depois da queda, acontece vários fatos na história, aonde você se pegar, é muitos textos bíblicos que vai falar sobre a ação do Espírito Santo. Mas também você vai ver a teofania de Cristo, de Jesus, sobre a terra. Então, quando não é o Espírito Santo, é Deus falando. Quando não é Deus, é a teofania de Cristo. Então, há uma sincronia entre eles, agindo num plano de salvação. Muitas das vezes, Deus se apresenta para o povo de Israel em uma coluna de fogo, protegendo, tirando eles do Egito, dando condições para eles serem moldados, tratados ali. Mas tem hora que você vai ver que quem aparece é uma teofania de Cristo, falando sobre, por exemplo, para Josué. Você vai ver isso em outras colocações ali da teofania de Cristo. Mas também você vai ver uma ação do Espírito Santo, e estamos até lendo em Juízes, e duas pessoas que me chamam a atenção com essa ação do Espírito Santo e o Espírito, três pessoas, vou colocar aqui, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se apoderou de Sansão. Então, ali é uma ação do Espírito de Deus na vida de Sansão, aonde ele vai ganhar uma força descomunal. Mas também vemos na unção de Davi. Quando Davi é ungido a rei, vai dizer o texto, e o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Em outro texto, voltando lá em Juízes, vai falar sobre Jefté, que Jefté tenta um tratado ali, mas só que não é aceito, e vai dizer que o Espírito Santo se apoderou ali de Jefté, entrou em Jefté, e ele sai à guerra. Então, estamos aí vendo a periocrese acontecendo, nessa conotação toda. E quando isso vai cessar, enquanto isso vai acontecendo, e a gente vai ver cativeiro babilônico, e o próprio Deus vai se revelar, Deus não, o Filho do Homem, né? Vai se apresentar a Ezequiel e vai mostrar que a glória de Deus estava saindo do templo, e ele mostra em uma visão que a glória estava saindo do templo porque o povo estava corrompendo, estava idolatrando outros deuses. E aí acontece essa ação, fica um tempo, e aí aparece no Novo Testamento o Espírito Santo novamente agindo, que vai agir ali Maria, que aí ela fica grávida pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, mas só que depois de ficar grávida pela ação do Espírito Santo, agora começa Jesus reinar ali
passar o tempo na Terra, e esse tempo parece não haver uma aparição constante, mas vai dizer que o Senhor Jesus, conduzido pelo Espírito, e é o mesmo texto, né, de lá do início, o Espírito de Ruach HaKodesh, que conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E depois disso, ele próprio vai declarar que ele vai, mas ele vai deixar o Consolador. E quem é esse Consolador? Quem é essa pessoa que estaria conosco? O Espírito Santo. E ele vai. Passa-se um tempo e o povo está clamando e acontece aquele avivamento, a descida do Espírito Santo. E depois, em Atos, você vai ver uma sequência de batismos com o Espírito Santo, de manifestação com o Espírito Santo, e não termina em Atos. A igreja vive da ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos move a algo, e vamos estar lembrando que no início, eu posso estar fazendo só essa colocação, missionário Ivani, que o que levaria tantos homens e mulheres morrer pelo Evangelho no Coliseu ou em outros lugares, sendo brutalmente assassinados, se não for a ação do Espírito Santo conduzindo essas pessoas, abrindo os seus olhos para a realidade de Cristo. E aí, não se acaba em Atos. Não é um movimento isolado, não é um avivamento isolado. A ação continua até os dias de hoje. E eu estava vendo esse tempo que ali, quando Cristo desce, ele tem um local para estar pregando, para estar falando, para estar introduzindo o cristianismo. Mas só que o reino de Deus, ele precisava ser expandido, e vai dizer que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso quer dizer, Jesus veio para um povo, viveu naquela circunstância ali, naquele país, difundiu o evangelho de Cristo, mas agora, com a descida do Espírito Santo, não ficou só Jerusalém. Os gentios conheceram o cristianismo. E mediante essa descida do Espírito Santo, que convence o homem, que convence aquela criatura agora, já não é só para Jerusalém. Vai até os confins da terra. Porque enquanto Jesus falava para os judeus ali, o Espírito Santo nos leva, nos motiva, nos dá uma injeção de ânimo para levarmos o evangelho a todo mundo. Agora eu estou falando do Brasil, mas com certeza, movido pelo Espírito Santo, essa mensagem pode chegar em outros lugares. E tem aqui a irmã Ivani de Andorra, que está trazendo a palavra pela live dela, também de lá de Andorra. Outras pessoas da Alemanha, da Suíça, pessoas de vários estados do Rio de Janeiro, movidos pelo Espírito Santo, estão fazendo a obra. E para que a obra cresça. Eu creio que vocês estão entendendo até aí. E aí, já colocando, tem muitas pessoas que, quando olham para a questão do Espírito Santo, a coisa que queremos é o fruto do Espírito, dons espirituais,
e se limita a isso. Essas é uma boa virtude. Pelo Espírito Santo de Deus, você tem um fruto. Pelo Espírito Santo de Deus, você discerne o que é da carne, o que é do Espírito. Pelo Espírito Santo de Deus, ele te dá a capacidade de expulsar demônios, de falar novas línguas, de se aprofundar nos mistérios de Deus. Então, é um erro buscar só esses dons? Não. Não, não é. Mas é um erro quando não tratamos a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa que tem sentimentos. Ele olha para nós e zela por cada um. E ele vai interceder junto ao Pai com gemidos. E quando a nossa alma chora, grita, quando tem algo de dentro de nós que não conseguimos exportar, falar, quem vai falar conosco? Quem vai falar por mim e por você? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que exerce um papel maravilhosamente magnífico. O Espírito Santo de Deus, ele é apresentado como uma pessoa. E não pode ser jamais confundido como uma força ou uma energia. Como muitos gostam de falar, é uma energia, é um cosmo, é algo meio que... Não. Não podemos confundir isso. Ele possui atributos. O Espírito Santo possui atributos divinos. E quais são eles? O Espírito Santo é inteligente. Ele tem vontade e poder. A Bíblia afirma que o Espírito Santo de Deus, em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, que ele é igualmente ao Pai e ao Filho. Em Mateus 28 também vai estar falando isso. E qual é o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida dos cristãos, sendo o agente regenerador, de regeneração, santificação, capacitação. Ele habita no crente e os guia, os consola e os equipa para o serviço. Uma pequena colocação. Um exemplo. Eu tenho aqui, eu sempre estudo muito, busco muitas informações, mas tenho 3 a 4 cursos de teologia. Busco muito me interagir com os assuntos bíblicos, mas eu posso ter isso tudo e se eu não tiver o Espírito Santo falando por mim, eu tenho certeza que os irmãos só vão ouvir palavras, teologia. Só vão ouvir, legal, ele está falando isso, legal, está na Bíblia assim, assim. Mas quando eu falo movido pelo Espírito Santo, pode ter teologia ou pode não ter teologia. O Espírito Santo encarrega de fazer todo aquela situação se transformar em um ambiente espiritual. Além de teologia, ou melhor, além de um estudo, quando há o Espírito Santo, ele vai trazer a compreensão aos amados irmãos que estão aqui, que estão ouvindo,
Se eu falar só de teologia, vai sempre sobrar uns 5, 6, ou grande maioria, que não vão entender o que eu estou falando. Mas quando o Espírito Santo resolve estar no negócio, envolvido pelo Espírito Santo, a mente da irmã Ivani vai estar se abrindo. A mente da Neuza também se abre. As coisas vão funcionando. Já viu uma pregação que a pessoa se esforça para falar bem, se esforça para pregar, grita, faz, mas parece que não tem a ação do Espírito Santo? Parece que aquilo ali está seco. Uma coisa é entendido nisso tudo. Eu não posso tentar trazer um movimento que não depende de mim. Depende em parte, mas a totalidade é do Espírito Santo de Deus. Se eu chego em um local para tentar manipular, fazer com que as coisas aconteçam, e eu não estou baseando com a ação do Espírito Santo, muitas das vezes pode até dar certo, porque estamos vivendo em um tempo onde as pessoas não conseguem discernir o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Mas quando tem o Espírito Santo, não é só teologia. Não é só mais uma pregação. Não é só mais uma palestra. Não é só mais um conselho. Não é só mais eu dar a mão ao meu irmão. Isso vai tornar uma motivação no coração daquele que está recebendo, porque ele vai ver em você algo diferente. Estamos falando aqui muito sobre falar, pregar, né? Mas para você ver como é que vai muito mais além. Até mesmo no ato de você estar em um local e a sua ação na fala ou comportamento, e alguém que esteja vendo, o seu comportamento pode estar vendo Cristo na sua vida. Mas quando você não tem responsabilidade, quando você não está nem aí para a questão do Espírito Santo, você coloca o fogo, mas ali no culto você coloca o fogo. Mas quando você está na sua vida secular, ninguém te conhece. Ninguém te reconhece. E não dá para ver a semelhança de Cristo. Isso é, quando eu estou tentando manipular as ações do Espírito Santo. Mas é diferente de uma pessoa que ela caminha com o Espírito Santo. Ela exala uma vida com Deus. De longe você vê e fala, essa pessoa tem o Espírito Santo. Mas aí eu quero dar um adianto e vamos lá. Quais são as ações do Espírito Santo? O Espírito Santo atua de diversas maneiras na vida do cristão. Uma delas, ele convence do pecado. Primeiro, ele convence do pecado. Convence da vida, às vezes promíscua, da vida que você levava, às vezes de bebedice. E ele te convence do pecado. Outra ação do Espírito Santo, a regeneração. Ele renasce os crentes, dando-lhe nova vida em quem? Em Cristo. Em João, capítulo 3, versículo 5 a 8. Ele traz uma renovação. E eu, mediante a isso, já não vive mais eu, ou não vive mais você. Vivifica, essa é a palavra. Você, quando está em Cristo,
nova criatura você se torna. Ele vivifica a sua vida. Santificação. Ele os santifica, separando para Deus, purificando do pecado. E santificação, separado. E por isso vai dizer, não sabeis vós que sou o templo do Espírito Santo, que habita em vós? E quando a gente quando não temos um conhecimento, ou vou dizer assim, um, um alerta dos cuidados. E aqui eu vou abrir um pouquinho mais, porque a gente pensa muito na questão de roupa. Mas se você não tem cuidado com o seu corpo, com sua vestimenta, com a forma com que você fala, com a forma com que você age diante da sociedade, dos seus irmãos, de amigos, na família. E isso precisa ser revisto para que possamos viver em um estado de santificação, separado. Como é que eu sou santificado se o que sai da minha boca são palavras torpes? Como é que eu sou santificado se ali eu estou pregando, mas depois, quando eu chego em casa, eu estou ouvindo músicas que não é bom para que possamos estar ouvindo? E muitas dessas de baixo escalão. Então, a santificação é separado. E quando você é separado, você é consagrado para algo. E a ação do Espírito Santo, ela se movimenta na sua vida, e ela não se movimenta em 10%, 5%. Ele precisa estar 100% na sua vida. Ah, eu quero ver milagres, eu quero ver isso, eu quero a resposta do céu. Começa a ficar 100%. Tem uma pessoa que até falou, já deve ter 2 semanas, que ela puxava a cadeira, pedia para o Espírito Santo sentar e começava a falar com o Espírito Santo. Ter um diálogo com o Espírito Santo. Tem um vídeo que eu até gosto muito, que ele vai dizer: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer junto hoje, Espírito Santo? Qual é a missão que temos hoje, Espírito Santo? O que você quer falar comigo hoje, Espírito Santo? Eu acho assim maravilhoso, porque é um diálogo que você tem com a pessoa do Espírito Santo. E qualquer ação que vá tomar, ele está perguntando: vamos tomar qual a direção hoje, Espírito Santo? O que eu posso fazer para ajudar o meu irmão, o Espírito Santo? Qual é a ação que eu devo tomar no dia de hoje? Então, se é ele que está fazendo o papel de estar intercedendo por nós, nada melhor do que abrirmos um diálogo com o Espírito Santo de Deus, rasgar a nossa alma, falar coisas que estão aqui dentro e saber, e um ponto importante, saber ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Não é simplesmente falar, você tem que ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra ação do Espírito Santo é a capacitação. Seja nos dons espirituais,
seja nos dons ministeriais, seja no fruto do Espírito, seja na capacitação para liderar um departamento, liderar uma igreja, liderar algo que seja correlacionado às coisas para Deus, que seja um projeto social, que seja visitar hospitais. Você sabia que o Espírito Santo capacita? E quando você vê que muitas das vezes você não conseguiria chegar a nenhum lugar se não fosse pelo Espírito Santo. Porque, na minha ideia, eu não teria a capacidade de estar ministrando para vocês. Mas o Espírito Santo, toda vez, ele me impulsiona. E eu acho isso maravilhoso. Porque toda vez ele me impulsiona. E toda vez que eu estou estudando, parece que um leque está abrindo na minha frente e as informações vão surgindo. Vem da onde? O Espírito Santo de Deus vai abrindo o horizonte. Além disso, o batismo no Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, ser uma nova criatura. Além do batismo, o falar em línguas, ter dons variados. E isso fortalece, capacita o crente ou a igreja diante da sociedade, diante de uma obra que ela não é minguada. E quando estamos movidos pelo Espírito Santo, a gente não pensa no nosso quadradinho. A visão de reino amplia. E eu começo a ver uma coisa maior lá na frente. O começo da nossa caminhada, ela pode ter atritos, pode ter confrontos, ela pode ter a minha cura ainda por algum tempo para ser curado interiormente. Mas eu não posso jamais ter um tempo de crente e continuar do jeito que eu estou. Vamos abrir aqui. Eu sou crente há 10 anos. E a única coisa que eu subo no púlpito para falar é sobre as minhas mazelas ou sobre mim mesmo, sobre a minha própria pessoa. Quem está movido pelo Espírito Santo, o maior papel você pode até falar de você, mas o intuito maior é você resgatar vidas, trazer esperança aos aflitos. Agora você precisa mudar em muitas coisas na nossa vida. Sabendo que o trabalho é árduo, tem muitas coisas na nossa vida que vão, às vezes, piorar. Você não está isento de passar dificuldade. Você não está isento de ter aflições. O crente não está isento de viver conflitos diários concernente à vida. Mas quando o crente tem o Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai muito mais longe. Porque o Espírito Santo, ele capacita. E outro que encaixa também nesse ele é o Consolador. Ele nos consola em tempo de aflições, em tempo de angústia, em tempo de perca,
Em tempos que, às vezes, com as nossas próprias forças, não conseguimos dar um passo, não conseguimos pensar em uma direção. Aí o Espírito Santo é aquele que vem, nos consola, enxuga nossas lágrimas, nos dá força para caminhar. E, por fim, o Espírito Santo, uma da ação do Espírito Santo é nos guiar. Ele nos guia na verdade. E qual verdade é essa? A verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho genuíno. E o Espírito Santo de Deus, ele é sensível àqueles que são sensíveis ao ouvir o que ele tem para falar. E como foi colocado aqui no chat, nisso tudo, temos que tomar muito cuidado com o que é o Espírito Santo de Deus, o que é o espírito do homem e o espírito maligno. 3 formas aí. Que muitas pessoas confundem o que é o espírito do homem, às vezes minha vontade, o meu jeito de falar, o meu jeito... Vamos lá. Tem coisas que acontecem que dá vontade de falar que está errado, que às vezes é meu espírito falando dentro de mim. Porque eu estudo teologia. E às vezes eu ouvi algumas coisas, o meu espírito fica já dentro de mim. Não, tem que rebater. Não, está errado, está errado. E eu não estou sendo movido pelo Espírito Santo. Conseguem compreender isso? E tem muitas pessoas que ela não é movida pelo Espírito Santo, ela é movida pelo seu espírito, que está ali perturbado dentro de si, porque ela ouviu algo que ela sabe que não, que está errado. E aí, movido pelo seu espírito, muitas pessoas, às vezes, querem profetizar, querem falar. Não, porque Deus falou, às vezes Deus não mandou você falar nada. O seu espírito está ali, ó, falando, fala que foi Deus. E aí você fala, Deus manda te dizer. E temos que ter o discernimento quando é o meu espírito, a minha vontade, a minha emoção falando, quando é o Espírito de Deus falando, e isso, vamos lá, eu estou falando de mim. Mas quando é uma ação que eu estou vendo do próximo, você tem que ter um discernimento. E um dos frutos do Espírito, o fruto do Espírito, é palavra de sabedoria, palavra de discernimento, dons, né? Os dons ministeriais. Um dos dons espirituais é esse. Quando você tem a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Porque, às vezes, tem alguém falando e você já detecta. Quando você está muito bem enraizado e você sabe o que é do espírito e o que não é do espírito, na hora que a pessoa começa a falar, você já fala, opa, isso aí não é do espírito. Porque o Espírito Santo de Deus não é para trazer confusão. O Espírito Santo de Deus, ele não traz discórdia, não traz embaraço de mente. Então, uma das coisas que temos que prestar atenção, pega aí. Entender o que a pessoa está falando. Uma vez que você para e entende, ouve primeiro, antes de você dar glória, antes de você falar alguma coisa, entende o que a pessoa está falando. Porque isso faz parte do discernir espíritos.
Não é simplesmente alguém começar a profetizar e você começar a dar glória como se... E você não está entendendo o que está sendo falado. Você está sendo movido pelo teu espírito. E muitas pessoas caem, por quê? Porque não param para escutar. E depois que você parou para escutar, você tem que ter sabedoria. Se aquilo é de Deus ou não. Se é simplesmente o homem falando de si ou não. O Espírito Santo de Deus, quando a gente está bem próximo, ele te dá esse discernimento. Porque não tem como o espírito das trevas enganar aquele que tem o Espírito Santo de Deus ali, ó, juntinho com ele. Tem várias ações, são muitos versículos que vai estar falando sobre a ação do Espírito Santo desde da antiguidade até o nosso tempo presente. Mas eu gostaria de estar falando da ação do Espírito Santo ao longo da história. A ação do Espírito Santo na criação, como falamos, que ali, segundo a Bíblia, o Espírito Santo esteve presente na criação, dando uma visão, ou dando vida ali ao ser, movimentando sobre as águas, e ele é fundamental na história da salvação. Também temos a ação do Espírito Santo na história da salvação. O Espírito Santo atua na história da salvação, guiando, fortalecendo o povo de Deus. Ele inspirou os profetas, conduziu o povo de Israel na saída do Egito, preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo também na vida de Jesus. Quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, no momento que Jesus é batizado, ungindo para uma missão redentora. E temos a ação do Espírito Santo na igreja. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, dando início à igreja. Ele continua agindo hoje, no nosso tempo, concedendo aos irmãos dons espirituais, guiando os fiéis, fortalecendo, dando dons ministeriais, dons espirituais, fruto do Espírito, nessa nossa lida, nessa nossa caminhada. E a ação do Espírito Santo na vida do crente, do cristão. O Espírito Santo habita em nós. Ele busca, né, essa morada e aonde podemos conversar com o Espírito Santo. E ele nos dá graça da salvação, nos guiando na vida. Ele concede dons espirituais, inspiração na oração, inspiração na adoração ao nosso Senhor. Ele fortalece o fiel para testemunhar da fé. Então, o Espírito Santo é uma pessoa que está aí, ao seu lado, que está ao nosso lado. E se houve o Coliseu, se houve vários irmãos que morreram, tem uma coisa que temos certeza: a igreja não parou. Por quê? Deus deixou o Consolador, o Espírito Santo, para nos consolar, para nos confortar. E quanto mais oprime,
mais a igreja cresce. Dá para explicar isso? Tem como explicar? Quanto mais oprime, mais a igreja cresce. Se não for uma ação do Espírito Santo, eu não saio da caverna. A irmã Vani não sai da caverna. A Claudiana não sai da caverna. Porque se não é uma ação do Espírito Santo falando por mim e por você, como seria a nossa vida? Eu quero terminar aqui nessa conclusão. O Espírito Santo de Deus, ele clama, ele chora, ele fala conosco. Está ali, ó, do nosso lado, nos aconselhando, guiando, nos dando diretrizes para a vida. Agora, você conversa com a pessoa do Espírito Santo? Você respeita a pessoa do Espírito Santo? Ou você é só mais um que prefere ver anjos, prefere estar dialogando ali com os anjos, e o Espírito Santo está falando, eu estou aqui. O Pai deixou para que eu fosse teu consolador e eu não te deixar órfão, não te deixar sozinho. E aí temos a liberdade de falar com Ele. É Ele que nos intercede por nós diante ao Pai.